Vou falar quem eu sou. Meu nome é Marina Pedroso. Eu estudei análise bioenergética e um monte de outras coisas que eu não vou falar porque me dá trabalho e eu não gosto de gente que fica falando. Eu fiz isso, aquilo, porque eu acho que não interessa. O que interessa mesmo é que eu fiz análise bioenergética e lá nós fizemos uma carreira, eu, a Zoca e outras pessoas também. O que aconteceu de muito importante lá foi que a gente montou uma clínica social, fundou uma clínica social que é bonitinha, que está lá há 23 anos e a gente fica lá cuidando da clínica e quebrando pau também, mas não tem importância, porque faz parte das energias diferentes que nós temos. Eu também dou aula lá, eu acho que isso é legal falar, e que também dou supervisão lá e fora de lá, tá? Também fiz um pouco de psicodrama e um pouco de psicanálise. Quando a gente estava dando supervisão, não. Quando a gente estava conversando, vamos ver se eu vou acertar, a falar sobre a supervisão na purpurina e etc., começou a aparecer um tema de assim, o que seria, por exemplo, dar uma boa supervisão? Nós ficamos com essa questão na cabeça. E aí aconteciam coisas interessantes, nem sei se foi aqui ou se foi em outro grupo, mas parecia assim, a transferência, que depois eu vou explicar melhor, ela se dava do paciente para o aluno e do aluno para o supervisor. Era extremamente interessante isso. Essa coisa se desdobrava, não é? E então nós começamos a pensar, bom, o que é a transferência mesmo, como é que ela acontece, como é que ela atinge, como é que ela modifica as pessoas, tanto do paciente para o terapeuta, quanto do terapeuta para o supervisor. Então, só para contextualizar, que aí também tem a outra passagem da relação do tema da transferência e contra-transferência, que é a gente pensar numa linguagem mais ou menos parecida. É óbvio que a Marina vai falar que o primeiro conceito de transferência e contra-transferência vem da psicanálise, mas como a gente vai pensar, acho que todas as abordagens de algum jeito pensa sobre vínculo, sobre transferência, sobre o que acontece na relação de um com o outro, que é mais ou menos por aí. Tá bom, meus queridos, então eu vou aqui começar, não é? Então eu fui lá estudar nesse nosso amigo Vocabulário da Psicanálise, Laplanche e Pontales, não é? Como ele explica a transferência? A transferência em psicanálise designa o processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no quadro de um certo tipo de relação estabelecida com eles e iminentemente no quadro da relação analítica. Para quem não é psicanalista, isto é familiar? Porque assim, quando eu não sabia direito nada, eu não entendi o que era objeto, e objeto tem a ver com a relação com o outro. E quando a gente fala em atualização, quer dizer que quando a gente está com o nosso terapeuta, a gente está, quando ele fala que está atualizando, a gente está agindo com o terapeuta, se a gente estiver na transferência, trazendo o jeito que a gente era quando pequeno com os pais. Então a gente atualiza aquele sentimento, aquele jeito de funcionar. Trata-se aqui de uma repetição de protótipos infantis vivida com um sentimento de atualidade acentuada. Eu acabei de explicar isso, tá certo? A transferência é classicamente reconhecida como o terreno em que se dá a problemática de um tratamento psicanalítico, pois são a sua instalação, as suas modalidades, a sua interpretação e a sua resolução que caracterizam este. Quando o paciente vem e começa a se comportar com o analista, né, com o terapeuta, analista / terapeuta, ele está agindo mais ou menos como ele agia quando era pequeno com os pais, ou
figuras de autoridade. A grosso modo, tá certo? Porque, falando de um jeito mais afinado, seria que tem milhares de tipos de transferências e dependendo da fase da análise ocorre um tipo de transferência. Também o que se atualiza é um certo jeito de se relacionar com essas figuras parentais que se definiram como uma relação que se organizou nessa relação durante a infância, né? A infância. Durante a infância. Infância e depois na adolescência. Mas segundo o que eu entendo, o Freud diz que é do 0 aos 3 anos que isso se configura mais, depois repete. Não sei se hoje em dia é isso que se fala. O que se dá, na verdade, é um deslocamento do afeto, né? O afeto que existia em relação aos pais e irmãos acaba se atualizando, voltando a acontecer com o analista, com o terapeuta. Quando a análise vai se dando, vai inclusive mudando o jeito que o paciente se refere ao analista. O que é característico da sua espécie é a substituição pela pessoa do médico de uma pessoa anteriormente conhecida. Então, quando eu estou me referindo a um analista, eu estou repetindo algo que eu já fiz quando eu era pequena. Eu estou trazendo de novo aquele jeito de ser, aquele jeito de me relacionar. Isso acontece em relação às figuras parentais amadas ou temidas. Isso acontece, esse tipo de deslocamento e de transferência, né, com toda a sua ambivalência, né? Ou seja, aparece o amor de transferência, que é que a gente apaixona pelo terapeuta, ai que lindo que ele é, né? E depois com ódio. Filho da mãe não me dá bola, não quer sair comigo, como assim? Não me deu, falou o contrário do que eu queria ouvir. Também porque uma criança pequena tem amor e ódio pelo pai e pela mãe, né? Então isso também se reedita. Claro que então a transferência pode ser positiva e negativa. Positiva, sentimentos ternos, negativa, sentimentos hostis. Quando uma pessoa chega para fazer a terapia dela, conhece o analista e não vai com a cara, saca? Não deu química, não sai análise nenhuma. Né? A transferência eu chamo ela de maciça, de massiva, nem sei se o Freud falou isso ou não. Mas sabe, a gente olha e fala, não, então não dá nem para começar. Bom, se dá tanto na relação paciente-analista, isso aqui está escrito aqui, gente, fiquei tão feliz quando eu li isso, se dá tanto na relação paciente-analista quanto na relação professor-aluno e em todas as relações do paciente em maior ou menor grau. Ou seja, está sempre presente, assim como o inconsciente, né? O inconsciente está presente em tudo, a gente aqui não sabe dele, né? Parceiro, nossa, nem digo quanto mais íntimo você vai ficando e a paixão vai passando, que começa a encrenca toda, né? Não, você falou do jeito que eu não quero que fale comigo, igual meu pai, pô! Enfim. Aí tem momentos também que eles dizem que o paciente projeta na gente um superego, né? Então chega falando essas coisas, tipo, pô, eu fiz cagada, não tenho medo de te contar, porque você vai ficar puto. Em grupo, uma época, e eu lembro que logo nas primeiras sessões que estava formando o grupo, mas a gente já tinha ali um vínculo e tal, o terapeuta perguntou, não era para falar, mas era pra gente olhar para dentro. Quais são as 3 coisas que você não queria que esse grupo soubesse? Né? Olha, então, que interessante. Foi incrível, porque na hora fez assim, você toma consciência, né? Que grupo é esse? O que são essas coisas? Né? Que rola aqui de transferência, né? Claro. Então eu não quero que as pessoas vejam em mim. E você fica seguro, porque você pode estar lá sem contar isso nunca. Porque está no contrato, né? Eu fui muito facinho, já tinha contado tudo. Aí
Aí entrou nesse momento, né? Eu estava dizendo isso, que tem gente que entra para agradar o analista e para manter, e outros entram mantendo distância. Isso a gente também já pode perceber como a pessoa funciona, né? Pessoas que eu vou usar os termos meio da bioenergética e do Freud, mas enfim. O cara mais anal, sabe aquele cara que vem todo organizadinho, assim, todo limpinho, todo, né? Em geral ele vem polido, ele vem educado, mas vem mais frio. Mas, né, se ele fizer alguma sedução, vai ser por outro caminho. Vai ser trazendo o conhecimento que ele tem, o bom comportamento que ele tem, né? Ele vai ter um jeito bem mais adequado, eu diria, porque ele acha que se ele ficar adequado, ele vai ser aceito. Cada um usa um jeito. E aqui eles usaram a palavra atuação, porque a pessoa vai estar lá meio que numa certa persona, né? Para poder agradar. E, em geral, é desse jeito que ela se comporta, ou que os pais ensinaram a se comportar. Né? Ela aprendeu isso, ela aprendeu que isso funciona. Que na cabeça dela, na fantasia dela, que isso funciona. Então eu achei interessante, quer dizer, eu acho que o Freud traz aqui alguma ideia de se comportar, né? E não só de ter uma transferência no sentido de uma atitude, né? Vem com performance também, eu acho. Bom, agora eu vou falar da contra rapidinho, porque o Freud não falou muito da contra-transferência, pelo que eu li nos coisas aqui, nesse homem aí, que é o Laplanche e Pontalis. Ele falou que a contratransferência é o conjunto de reações inconscientes do analista à pessoa do analisando, e mais particularmente a transferência deste. Aí começa a entrar o rebosteio, não é? Porque, na verdade, o cara que está ali, ele está fazendo a transferência para mim. Eu que sou terapeuta, quando eu faço é contra a transferência, mas eu estou reagindo à transferência dele, eu acho que sim, porque o que se fala são uma persona com a outra, né? Isso eu escrevi também, gente, porque eu preciso falar isso para vocês, que o Freud falou isso. Eu já sabia, vocês também já devem saber, mas assim, o que ele diz é que nenhum analista vai além do que seus próprios complexos e resistências internas lhe permitem. Não é maravilhoso? Por isso que a gente tem que se analisar, fazer terapia. Eu só posso ir com você, que é meu cliente, aonde eu já fui como paciente. Tudo da personalidade do analista é contra a transferência. Ou seja, eu estou lá tratando o cara, tudo é contra. É uma visão. Outra visão dos psicanalistas mesmo é que só os aspectos inconscientes do analista evocados pelo cliente o são. Quando é algo impossível, eu posso até não reagir na atitude, mas eu vou identificar. Isso. Quando eu não identifico, é isso que ele está falando, quando eu não identifico que é um sentimento meu, e, por exemplo, nossa, me dá sono, não quero. Isso é comum, a gente vê com alguns clientes, né? Você não se interessa, não consegue... Não, tá desinteressante. O que o Freud recomenda? Ele diz que a gente tem que reduzir o mais possível o aspecto contratransferencial do analista por conta da sua própria análise. Então eu tenho que me analisar muito, fazer muito a minha terapia para chegar lá e não fazer do meu cliente um bando de projeção minha. A segunda coisa que Freud diz, ele só fala 3 coisas. A primeira foi essa que eu falei. A segunda é que a gente deve usar a nossa contratransferência em função do paciente. A gente deve usar isso a favor, ajudando a análise do paciente. Daqui a pouco a gente vai achar exemplo, não surgiu ainda. E o último, interpretar os sonhos a partir da nossa contra.
Né? A gente usar esses sentimentos que a gente tem pelo outro para ajudá-lo. Quando você identifica que tem uma raiva, que você sente raiva, e você pode usar esse sentimento que você identificou com você e poder ajudar ele identificar ou acessar de que nessa relação a raiva que você sentiu nem toda é sua, uma parte é dele. Então você pode usar esse sentimento para que possa desvendar algo da raiva dele. Esse é o uso da contratransferência. A gente tem essa forma, esse jeito. Aí dois teóricos e práticos, né? O Kahneman, ele rompe com essa questão dessa linhagem psicanalítica, reichiana, ele sai desse espectro dessa relação, porque tudo isso vem em cima de que o desenvolvimento é feito por fases, essas fases oral, anal, fálica. Ele diz, não é assim só, isso existe, mas não é assim só. Então ele parte de um modelo biológico, Kahneman, e ele diz, a transferência e contratransferência se dá pela conexão. Nós, seres mamíferos, somos conectivos e a gente precisa de um do outro para poder se desenvolver. Então, o que você vai identificar, e aí ele põe 4 tipos de vínculos, né? Ele identifica como 4, de que essa ligação, essa conexão se dá já desde o útero, ela não é após o nascimento. Então, existe uma conexão embrião, útero, placenta. Está tudo junto ali, se constituindo uma conexão. Aí depois ele fala uma conexão boca-seio, uma conexão genital sexual e uma conexão contato-contato. Então ele sai da conectividade para o contato. Então ele diz, se você, quando você está fazendo a terapia, você identifica de onde que essa pessoa tenta fazer a conexão com você, você vai trabalhar para que ele amadureça a partir... Aí você vai identificando, aí ele tem todo um esquema para fazer esse trabalho. E aí eu queria dizer o outro teórico, que é o Bodella. O Bodella é o fundador da biossíntese. Dentro dessas corporais ele é o mais recente como definição de técnica, de método, de teoria. Ele vem muito da linhagem reichiana, então ele já morreu ano passado, teve claramente assim todo o percurso de Reich. Ele escreveu um livro sobre os caminhos de Reich e tal. Então o Bodella diz, ele vem dessa visão embriológica, né? Já existe um vínculo muito fortemente estabelecido no momento que se está desenvolvendo, desde que cria uma célula, o ovo, até chegar no útero. Então, nesse processo já tem um vínculo. Embrião, bebê, embrião, o corpo materno, todo esse caminho já é um vínculo. Então, as memórias que se tem desse vínculo, elas estão aí nas suas células. E elas vão... ele não fala em atualizar, mas elas vão acontecer se aquilo não foi bem estabelecido, não pôde criar uma integração. Então, o que ele fala? Tanto esses sentimentos nossos como os sentimentos do cliente, ele chama de padrões de interferência. É algo que interfere no meu vínculo. Então, se eu tenho uma sensação, sei lá, vou pensar algo mais uterino, uma sensação de congelamento, de que algo
não fui muito bem recebida, eu vou carregar essa sensação de... Aí é uma mais sensorial, essa sensação de não ser recebido, não pertencer a algo que sempre ficou numa condição não muito clara, sensorialmente, eu vou estabelecer essa relação também como cliente. Então ele diz assim, enquanto eu estou agindo desse jeito, eu estou no meu padrão de interferência. Não é uma relação mais conectada, integrada e um contato verdadeiro. E o terapeuta também. Então, o que vai acontecer? É uma dança entre esses padrões de interferência. Tem algum momento em que isso se dá de uma forma, um momento. E não é o tempo todo. Que essa conexão se dá, ele chama de alma para alma. Gente, que coisa linda! É esse o momento da ressonância. É muito lindo isso, então, muito lindo isso. O que você vai buscar é limpar essas interferências. Então, quando você desfaz um pouco isso que interfere, é que vai aparecer essa sintonia. A partir da minha interferência, eu posso, nesse campo de interação, estabelecer algo que para a pessoa está sendo importante. E aí ela pode aproveitar isso para ela, para a vida dela. A gente tem uma pessoa que está sofrendo. E, na verdade, ela vem em busca, muitas vezes idealizada, de um salvamento ou de uma resposta, mas no fundo, ela está tão isolada dentro do sofrimento dela que ela precisa ter uma escuta para isso. Eu acho que a gente está trazendo todo esse tema, mas eu acho que o principal é isso. A gente está sendo uma possibilidade para o outro poder olhar para as suas questões, para o seu sofrimento e achar um lugar um pouquinho melhor. Não é um lugar muito melhor, é um pouquinho melhor. E o quanto dentro das nossas contratransferências e as ligações que ocorrem nas interações, a gente pode facilitar, limpar um pouquinho. Eu diria que a gente tem 2 momentos onde isso está acontecendo, na triagem e na primeira entrevista com o terapeuta. Ele veio, tanto é que muitas vezes acontece na triagem, por ser um pouquinho mais dirigida, ele fala certas coisas que não, vai demorar para falar para o terapeuta. Mas aquele momento em que você faz a primeira entrevista, o primeiro contato, é fundamental. Alguma coisinha ali precisa acontecer que faça um pouquinho desse... Acho que é aqui que eu posso ficar. Um pouquinho, mas eu posso ficar um pouquinho. E eu posso estar aqui acreditando e confiando num vínculo que, por N razões e situações, um dia ou várias vezes foi quebrado, ou não foi sintonizado.